Bem-vindo a todos a mais um episódio do nosso Foot and Ankle Podcast. E aqui estamos com o Dr. Marcos Vinícius, que é médico assistente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP e vai conversar hoje sobre pé plano. Agradeço ao patrocínio deste episódio, a Tec Import. E bem-vindo, Marcos, que é um grande amigo, já deu curso com a gente aí. A casa é toda sua. Obrigado, né? Primeiro eu quero agradecer o convite. Tô honradíssimo, imagina, vou me esforçar demais aqui porque a régua é muito alta, não posso falar muita besteira na frente do Gabriel porque o homem vai me puxar. De qualquer maneira, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer. Beleza, então vamos falar de pé plano, né? Eu tenho a certeza que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora são médicos, ortopedistas e também pais ou mães sem dúvida, de uma criança que tem pé chato ou pé plano. Eu tenho certeza que esse vai ser um público meio misturado. Certamente. Então vamos começar do básico aí. O que é pé plano? Vamos lá. Você sabe que é uma das dúvidas mais comuns de consultório, né? Até hoje, e do ponto de vista prático, quer dizer, se a gente olhar para trás, é meio culpa nossa cá entre nós. Já vou fazer aqui... Já vai assumir aqui. Porque assim... Qualquer coisa a gente corta, viu? Brincadeira. Não, porque assim, se você pegar os colegas da década de 40, 50, 60, 70, 80, os caras achavam os primórdios da ortopedia os ali. caras achavam que pé chato, pé plano, era um problemaço e tal. Então, muitas gerações cresceram preocupadas com essa ênfase que foi dada pela classe médica acerca do formato do pé. O que é o pé plano? O pé plano é o famoso pé chato. Pé reto. Aquela voltinha, né? A gente chama de arco longitudinal medial. A criança pode não ter aquele arco e aí a gente define a não presença parcial ou total de um pé chato, um pé plano, que pode ter várias classificações e tudo mais, mas que de alguma maneira vai chamar atenção do ponto de vista de observação, os pais vão olhar e falar, puxa, acho que tem ali alguma questão para ser esclarecida. É uma queixa extremamente frequente de consultório. Então, você está querendo dizer que antigamente a gente olhava para o pé plano ou pé chato como se fosse algo assim não usual e algo patológico, talvez. Um problema. Problema, exato. Eu diria que, assim, era usual, ainda é, sim, bem na verdade, né? Mas com uma ênfase de problema, de patologia. E tem um artigo que eu acho que é o culpado dessa conversa, um artigo de 1958. Acho que eu lembro da tua aula. Você lembra? Tô lembrando. Esse artigo é legal, Harris e Beth, se não me engano. Os caras fizeram um estudo com um soldadinho e tal, não sei o quê. E aí, daquele artigo pra frente, pé chato virou moda. Virou um problemaço, não sei o quê, olha pro pé, não sei o quê. Demorou pra gente perceber que não era um problema do tamanho que os caras tinham definido. 1987, se não me engano, tem um artigo legal do Staeli falando... Staeli, um grande estudioso. Tem até classificação de pé plano de Staeli. Né? Cara brilhante, muita publicação falando sobre o que seria, digamos, o esperado, o dito normal, né? Então, 100% das crianças até 2 anos tem pé plano. Isso eu já ia chamar aqui o pai e mãe que tá nos acompanhando. E toda criança nasce, em tese, se ela não tiver nenhuma doença, outra coisa. Sim, alguma condição qualquer, né? Nasce com pé plano, certo? Certíssimo, perfeito. Então, se vier um pai com uma criança de 1 ano e falar, o pé do meu filho é plano, você fala, graças a Deus, ele é exatamente. plano. E tem uma motivação interessante. É legal de entender, para não, né? Quer dizer, imagina uma criança iniciando a marcha. 1 aninho, sei lá. Mais ou menos. Engatinha e começa... Engatinha e tal. Bem, na verdade, a marcha é uma qualidade neurológica, não é ortopédica. A perna obedece o cérebro. Sim. Se o cérebro não estiver pronto para... Não consegue. Obrigado, valeu. A sua perna é linda, perfeita, mas não vai funcionar. A natureza sempre soube disso. E aí o que acontece? O cérebro só amadurece para a marcha entre o 3º e o 5º ano de vida. Não é, tá bom, meu filho ficou de pé, ele aprendeu a andar. Sim. Não é verdade. Ele aprendeu a ficar de pé para aprender a andar. A criança cambaleia um pouco, ela cai, levanta. Em coordenações próprias da faixa etária. A natureza sempre soube disso.
Então, o que os caras pensaram? Ah, mete um pé chato na molecada, porque ele vai encostar mais no Verdade. chão. Vai dar mais uma área de apoio. De né? apoio. Então, olha como as coisas são, né? Muita gente acreditava, lá atrás, que a molecada caía por causa do formato do pé. Na verdade, a criança só não cai mais por causa do formato do pé, ao contrário. O pé plano é um auxiliar, ele dá uma ajuda naquela criança que é muito jovem, porque ela ainda é muito incoordenada, muito desequilibrada, então ela precisa de um apoio melhor. Por isso que o pé só vai amadurecer lá para frente. 100% das crianças abaixo de 2 anos tem pé plano. Então, se vier no seu consultório, eu acredito que deve vir muito, né? Muito, E vem geralmente essa bastante. criança vem, avó, alguém comenta, a criança tem pé chato, lá vai Minha no... filha usou botinha. É, exato. Ou o pediatra fala, enfim. Sei, Então, sei. até 2 anos, tudo bem. Tudo bem, exceto, claro, não quero deixar passar nada, Claro, mas sem dúvida. condições patológicas quaisquer. Mas habitualmente, graças a Deus, são pés fisiológicos. Então definimos o que é pé plano, então vamos envelhecer um pouquinho essa criança. Bora lá. E aí, geralmente, essa criança talvez chegue com 6, 7 anos no seu consultório, a mãe traz e fala, ó, o pai dela tem pé chato, ou alguém na família. Sei, Como sei. que é esse cenário? É Conta legal, pra gente. é bem comum, né? Quase sempre as queixas vão versar sobre alguma questão familiar, o pai e a Genético. mãe, genética, pô, meu tio teve, meu primo, alguma coisa assim. Ou uma observação mesmo prática, né? Tipo, Por exemplo, andando... eu tenho um consultório em Santos também. Então, por exemplo, em Santos é comum as pessoas andarem mais descalças na expõe mais o praia, corpo, expõe né? mais o corpo. Então, é muito comum o pessoal olhar o pé e falar, putz, acho que tem alguma coisa errada. Sim, Natural. claro. O pé, do ponto de vista de morfologia, de formato, ele amadurece entre o 8º e o 10º ano de vida. Isso é legal de entender. Também está no trabalho do Staeli. Uhum. E aí, eu não vou lembrar agora mais a referência, mas... não, o trabalho de 48 mesmo, Esse já que você falava tinha isso. falado. Cita com verdade que aproximadamente 20%, entre 15% e 20% dos adultos terão algum nível de pé plano. Quer dizer, se eu pegar todas as crianças, 80% e 85% farão um arco longitudinal até o 8º, 10º ano de vida, naturalmente, ao longo do crescimento. 15% aproximadamente serão adultos com algum nível de pé plano. Então, as estatísticas nesse sentido são bem maduras. Pouca gente vai, sei lá, gerar alguma controvérsia nesse sentido, né? As queixas quase sempre são estéticas, a maioria das vezes. Nossa, meu filho tem uma pisada muito plano, o pé pra fora, pisa pra dentro, plano. isso, É basicamente. E às vezes a criança não reclama de dor, né? A maioria das vezes não. Quando ela sinaliza dor, a gente tem que, sei lá, eu não vou chamar de red flag, vai, um yellow flag, uma bandeirinha amarela ali. Você fala, putz, pode ter ali alguma relevância maior. A dor é sempre um termômetro importante. Então você pega essa criança, vamos supor aí, 8 anos, pé plano. Qual a importância de saber se ele é rígido ou flexível na sua cabeça? Quando avalio essa criança, eu já penso, primeiro, é rígido ou flexível? Eu concordo com você. É importante, porque, veja, se a gente coloca uma chave entre flexíveis e rígidos, na verdade, indiretamente, a gente está falando sobre um grupo de patologias e uma outra circunstância, via de regra, não patológica. Por que não patológica via de regra? Porque, por exemplo, situações de frouxidão ligamentar, por exemplo, síndromes que incluem alterações do colágeno, etc., vão estar também nos flexíveis, né? Sim, a gente vai ter um verdade. pé flexível aqui e ainda assim pode ser patológico, a despeito de não ser tão comum, mas está no radar. Os rígidos não, via de regra, a rigidez raramente é bom sinal. A rigidez quase sempre vai estar relacionada ou a alguma alteração de ordem neurológica ou de alguma alteração de ordem morfológica, quer dizer, clássico, colisão tarsal, coisas nesse sentido. Então, eu concordo contigo, essa primeira chave é bacana. E relacionar à idade, porque se é uma criança muito jovem, primeira infância, até 6, 7 anos, ela ainda tem tempo de alguma maturidade para essa morfologia do pé, para essa anatomia do pé. Se é uma criança, digamos, de 8, 10 ou mais, dá para dizer que já é um pé com carinha de definitivo. Quando você bate uma idade um pouquinho mais para frente. O shape dele está pronto. Ele vai, claro, meu pé é 37, vai virar 41. Ok, mas o shape dele, o formatão dele, está pronto. Então aí já dá para ter mais valor preditivo. Esse pé tá assim, tá assado e
talvez não mude, não deve mudar. Sim. E aí, acho que eu trago aqui para você, imagine que é uma criança que não tenha nenhuma patologia do pé envolvida ou Claro. alguma outra alteração sistêmica ou neurológica, né? E esse pé plano, como que funciona? Primeiro, vamos resgatar a questão da botinha, me conta. Porque isso é bem comum. Vamos falar. Geralmente a avó fala, pô, usou botinha, não mudou nada. É. De onde surgiu essa ideia da botinha? Fala. Cara, eu não sei. Por isso que eu tô te Não, perguntando. então, é esse trabalho de 1948, por isso que eu cito muito ele. Esse trabalho foi um trabalho longo, é um trabalho grande, e que cita a suposta melhora, o suposto controle de sintomas, etc., se utilizando algo externo, né? Palmilhas ou botas e tênis, etc, etc. Tem uma revisão sistemática. Mas não era só a botinha. Não, mas era principalmente a Era bota. mais o formato focado pra aquela coisa de põe alguma coisa mais rígida e tal, mas Isso com o intuito de moldar o pé. de modelar o pé, exato. E eu sempre cito isso no consultório, quando me permitem. Eu pergunto pro pai e pra mãe, por exemplo. Se você comprar um tênis hoje, sei lá, mesmo que seja um tênis muito rígido, usa por um mês. Depois me conta como tá, o tênis ou o pé. Pô, o tênis vai estar alterado, ele vai respeitar o formato do pé. Claro. Não é o contrário. Isso em qualquer idade, a bem da verdade, né? Então, esse trabalho de 48 foi um trabalho que colocou essa ideia na cabeça de muita gente, de que a gente consegue controlar o formato do pé com algo externo. Demorou até 1989. Caramba. Um cara 40 chamado anos. Dennis Wenger, um cara lá de San Diego, um cara gente boníssima, uma figuraça, lá do serviço do Mubarak, que publicou um trabalho sobre o uso efetivo e resultado. Com dados. Com dados. Falou, foi mal, gente. Não funciona. Vocês estão fazendo 40 anos de coisa que não funciona para nada, para com isso. Quer dizer, demorou, né? Sim, sim. E até hoje, isso é tão enraizado na cultura geral, que até hoje tem esse tipo de demanda de consultório. E então vamos supor que a criança que chega para você, ela não tem absolutamente, assim, ela só tem a parte de fato estética. Então a mãe ou a avó ou o pai chega para você, ou o pediatra às vezes encaminha também, né? Sim. E a criança não tem dor nenhuma. Isso é fantástico, isso é o melhor cenário. O que você faz? Eu só oriento habitualmente. Não tem indicação de palmilha? Não. Além disso, eu só preciso somar uma informação, que é a idade. Porque tudo isso que você falou, uma criança de 2, 3 anos é um cenário, Sim. de 5, Vamos 6 supor uma é um criança de cenário, 8 anos. uma criança de 8, 10 anos, velha. entendeu? Quer dizer, a idade acaba importando. Se ela não tá até 2 anos, você só vai observar, provavelmente. Certamente. Que faz parte do processo de desenvolvimento da criança, né? Certamente. O que me parece importante, aí vamos jogar um pouco mais para frente agora, né? Alterações em valgo, né? Do joelho e do pé, tornozelo, pé e valgo, esse conjunto joelho, tornozelo e pé. O valgismo não fala com performance. A parte da esportiva agora. Tá. Ele não é gentil com performance. É engraçado, eu tava vendo o vídeo do Neymar outro dia, ele tem um varo do joelho importante, né? Tem. E Garrincha, enfim. Vários jogadores, né? Vários Futebol. jogadores. Interessante você falar ao contrário, né? Tem alguns estudos de laboratório de marcha, isso é legal, bem bacana. O joelho em especial, o genovalgo, ele não conversa com performance, ele é do mal para performance. Sim. Então, por exemplo, eu fiz uma hemifisiodese de uma menina de 12 ou 13 anos agora, há pouco tempo atrás, um ano e pouco. Ela não tinha um valgismo grosseiro, ok? Mas tinha um valgismo clínico e radiográfico bem Razoável, estabelecido. assim, era indiscutível. Patinadora. Olha só. O joelho ficou alinhado. Ela, juro, eu não perguntei, foi legal isso. Ela chegou no consultório falando, doutor, agora eu consigo fazer tal gesto que antes eu não conseguia. Por quê? Porque agora o joelho dobra, flat, no eixo de verdade, no eixo mecânico adequado. Então, foi um exemplo, assim, bem recente, mas muito feliz do ponto de vista mecânico, sabe? Salvando as devidas proporções, isso é aplicável ao tornozelo e é aplicável ao pé. O valgismo, de um modo em geral, né? Ele não fala com performance. E aí, para me derrubar, por outro lado, eu como sou
né, um torcedor do Santos, eu preciso falar do maior de todos, tal de Pelé, né? Que cá entre nós, Sim. queiramos ou não, o rapaz foi bem. Isso foi um pouquinho bem. Foi bem. Ele tinha um pé plano valgo. Olha só. A exceção confirma a regra? Entendeu? Exato. Pois é, né? Você fala, caramba, né? Então, é verdade que o valgismo, de um modo em geral, não fala com performance. Mas, claro, existem outras variáveis, Mas né? esse paciente que a gente tá falando, sei lá, 8 anos, que tem... Ele é assintomático, então a gente só vai acompanhar. Só vai Eu acompanhar concordo habitualmente, com sim, você. sim. Agora, se ele tiver algum pouco de sintoma, físio, palmilha, botinha, a gente sabe que não vamos passar, né? Porque não vai Não adiantar. vai funcionar. Talvez a palmilha vai aliviar um pouco do sintoma. Exato. A gente vai tratar o sintoma. Basicamente. Concordamos com isso. Físio ajuda para fortalecimento, alongamento, porque às vezes tem curtamento. Cara, então, vamos lá. Dependendo, primeiro lugar da dor. A dor é importante. Localização da dor. Porque o paciente pode ter uma dor, por exemplo, no seio do tarso. Pode ter uma dor talonavicular, trajeto tibial posterior, eventualmente. Sim. Ou pode ter uma dor na panturrilha, que é uma coisa que às vezes não está no radar. Boa parte dos pés planos tem encurtamento de tríceps. E aí o paciente refere dor na panturrilha e não no pé. Sim. Então, localizar isso... Fazer uma análise mais precisa. Faz sentido, né? Porque o tratamento, em especial em reabilitação, precisa ser direcionado conforme o lugar do sintoma. Sim. Né? Porque, veja, trabalho do Shane, se não me engano, 63, 64, sei lá, e um outro trabalho do Iman, whatever, 67, 68. Os dois trabalhos mostram que o formato, o arco longitudinal medial, não depende de ação muscular. Que a ação muscular, na criança, pensando no esqueleto imaturo, tá? Uhum. É altamente questionável. Depende do complexo osso-ligamento. Como esses caras se interagem entre eles. Então, por exemplo, até adiantando um pouco a pauta, quando eu penso em cirurgias para pé plano, eu não faço partes moles habitualmente. Tem vários artigos que mostram que isso vai acabar... Não funciona, não vai bem, especialmente no esqueleto imaturo. E é muito diferente do adulto que a gente trata. Exato, exatamente. Então, a físio acho que tem seu papel, né, no caso, a palmilha para dar um conforto, talvez não para moldar o pé, né? Sim. É muito interessante, Marcos, quando eu atendo esses pacientes, às vezes tem que passa comigo e a mãe fala, aí eu viro pra criança e falo, aonde dói? Às vezes a criança fala, não sei nem porque eu tô fazendo aqui. O que eu tô fazendo aqui? Mas às vezes tem criança de fato que tem às vezes dor no seio do tarso, na parte lateral do pé, ou no trajeto tibial posterior, na parte medial, né? Agora uma pergunta filosófica aí, falando de reabilitação e tal. Eu trato muito adulto e idoso também, né? Você trata no começo da vida, né? A gente já teve um embate sobre isso, né? É legal essa conversa. Eu não tenho dado nenhum hoje, tá? Vou perguntar pra você, acho que você vai poder me atualizar, de que eu tenho que operar esse pé pra ele ficar com arco e essa criança não ter problema daqui 30, 40 anos. Eu não tenho essa garantia, certo? Certo, certíssimo. Nós não temos. Nós não temos. Hoje a gente tem cirurgias minimamente invasivas, como artrorrise, você faz muito, e calcâneo stop, enfim, seja lá qual for das duas técnicas. Sim. São técnicas minimamente invasivas, de recuperação muito rápida, né? Verdade. O paciente sai pisando, né? Sim. E eu tenho oportunidade de fazer isso na fase de crescimento. Então eu corrijo o pé dela com um parafuso, para quem tá acompanhando a gente em casa, é uma cirurgia simples, chamar artrorrise ou calcâneo stop. Teu objetivo mesmo que é levantar o talos e criar o arco com uma pequena incisão em um parafuso. E esse pé cresce nessa posição. Isso. E ele tá formado, corrigindo o valgismo e o planismo. Perfeito. Fala uma coisa, quando é que eu faço a cirurgia? Se você tá me falando que não tem dados para eu indicar, entendeu? É duríssimo. Esse paciente é assintomático e, sei lá, o pai tem dor e tem o mesmo pé plano, você fala, pô, se o pai tem dor, essa criança vai crescer. Ah, não, pô, se a família já me dá algum elemento, honestamente me ajuda. Como que isso gira na sua cabeça? Explica pra gente. Honestamente? Te botei numa fogueiraça, porque assim, eu pelo menos não conheço nenhum artigo que eu possa citar de verdade
que me dê valor preditivo. Porque precisaria ter um acompanhamento de 30, 40 anos, De um vida artigo, inteira, a vida inteira, praticamente, né? Um prospectivo, de Sei lá, a repente. criança que fez há 30 anos... Primeiro que a técnica, ela não é tão nova, mas também não é tão antiga, assim, De pra você ter artrose, não, então, assim, sei lá, uns 20 da anos. forma que a gente faz é nova por conta dos materiais e Sim, tudo sim, os mais. implantes, A gente sabe, por exemplo, o trabalho do Grice é de 52. Mas era se não com me engano. cimento? Né? Não, eles usavam um tarugão de osso e De osso. tal, e a gente não vai fazer isso, claro, Sim. não faz sentido. Então, sobre a técnica, sem dúvida, dificílimo de fazer qualquer prospecção. O que dá para dizer é que, sim, se a família já me dá sinais, Tipo, o nos irmão mais adultos, velho... eu fico mais inclinado, sim, A tentar a resolver. ser mais intervencionista. Talvez eu resumiria, não sei, tá? E longe de mim aqui bater Não, como não tem uma regramentos. resposta, É uma acho que a impressão gente talvez pode... pessoal mesmo. Então, número 1, de novo a questão da idade. Tá. Necessariamente acima de 8 ou 10 anos de idade. Raramente eu mexo antes disso. Raramente, mesmo. Mas também não pode ser muito mais velho, Não, porque não. o osso já fechou, né? a Isso, tem uma cartilagem. janela de Isso. oportunidade. Que você considera mais ou menos o quê? Acima de 8 anos? Esses 8, 10 anos para mim, Entre os 8 e os 10 anos. eu acho uma baita idade, Uma assim, idade boa. bem Criança legal. já tá de cabeça, já tá mais 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 madura, madura. o pé já está no momento também um pouco mais definitivo. Se tiver que ter sintoma, habitualmente o sintoma já apareceu ou Entendi. está prestes a. Então, esse é um ponto, a idade. A intensidade da deformidade, né? Além do exame físico, é um pé flexível ou rígido, tem patologias associadas ou não. Vamos imaginar um flexível só para ser Flexível, que não é didático, uma colisão tarsal, que que a não gente tem sabe que tem que nada, operar não é um mesmo. paciente neurológico, Isso, não exatamente. tem Pra ficar mais colisão. fácil Então, de pé pensar. plano flexível, né? Idiopático. Idiopático. Na criança. Pronto. Perfeito. Se ele for muito intenso do ponto de vista de formato, então, por exemplo, imagina uma não cobertura talonavicular acima de 30, 40, 50% de não cobertura talar, né? Sobre Ou o seja, com uma navicular. abdução muito grande. Muito também. intensa. Você vê que é um pé que o retropé, a parte de trás do pé, Completamente tá fora. muito valgo, tá muito. Putz. Você sabe que vai ter alguma alteração de eixo mecânico importante. E outra, né? se passar essa idade, Já foi. é outro tipo de cirurgia. Exato. Aí você já vai jogando para frente nas situações mais invasivas. Sim. Então, eu tento sempre buscar uma equação que me traga essa idade, sintoma, intensidade da deformidade. A partir dali, eu tento ver para que lado vai. Estatisticamente falando, Uhum. pessoal apenas, longe de mim, né, dar uma estatística de referência, longe de mim. Mas se eu pegar todos os pés planos que nós atendemos a partir de 8, 10 anos de idade, nessa fase, 2 ou 3%, talvez, não mais do que isso, vão precisar de intervenções. Graças a Deus não é. A não maioria é a são pés planos, então, leves, Isso. sutis, digamos, Sim, e sim. que você, na sua experiência, acha que não precisa. Sim. Eu acho que até acho que eventualmente o pessoal tem antecipado um pouco algumas ações que talvez daqui a 10 ou 15 anos a gente olhe para trás e fala, puxa, talvez a gente poderia ter esperado um pouquinho. Então para resumir, você considera a deformidade, histórico familiar, né? Isso eu acho que é Sim, muito importante. sem dúvida. E a idade da criança. Idade. pra E, claro, indicar. sintomas, né? Tá. E entre artrorrise e calcanistop, você faz mais um? Eu faço mais artrorrise. Me conta a sua história sobre isso. Eu gosto da artrorrise. Vai ter um monte de gente que vai querer bater em mim. Não, artrorrise, pessoal, o pessoal que tá acompanhando, tá muito na moda hoje, né? Por causa dos implantes novos. Sim, E sim. também a gente tá extrapolando pro idoso, né? Nosso grupo tá feito trabalhos idosos, que são os extremos da vida. Como é que tem? Vou aproveitar, Acho que- vou inverter um pouco. Não. Como é que tem sido a experiência de vocês com os adultos? A gente tem feito indicado para pacientes acima de 65, 70 anos, né? Porque o pé não vai moldar, obviamente, né? Então seria como se fosse uma palmilha interna, digamos assim, né? E a gente faz associados a outros procedimentos. A gente tem tido um resultado muito bom, alguns casos de migração do parafuso, tá? Outros casos de dor no seio do tarso, e que geralmente essa dor passa, é engraçado, parece que o parafuso acomoda e passa. E a gente deve ter uns 40 casos já. Um número bom. É um número razoável. Bom. Eu acho que, eu não tenho os dados ainda, vamos esperar 2 anos para catalogar. Teve um caso que perdeu completamente, o parafuso saiu, a gente teve que reoperar esse paciente. Sim. Então eu acho que na grande maioria vai ser bom, Legal. mas eu acho que vai ter que ter uma indicação mais precisa.
Então imagina um paciente de 75 anos. Sim. Fazer uma artrodese dupla, uma cirurgia clássica, e eu não tenho nada contra a artrodese dupla, mas o pós-operatório que você vai deixar 6 semanas às vezes, sem carga esse paciente, uma incisão grande, e você resolver com uma osteotomia de calcâneo uma artrorrise percutânea. Eu concordo Assim, integralmente. e o paciente sai pisando em 2 semanas. Assim, Concordo integralmente com eu você. tô rezando para que seja um bom resultado. Sim, Porque acho que vai ser bom sim. pro paciente. Sim, sim. E assim, de novo, uma opinião pessoal, né? Essa questão da artrodeses, de modo Assim, geral, eu tô falando sabe? de pé flexível, né? Óbvio, né? Claro, pé rígido, artrodese, e tudo sem bem. dúvida. Isso não vai mudar. Até porque já tá duro, né? Claro, Já tá você não rígido. consegue com um parafuso corrigir. Exato. Mas se eu tô torcendo pra que dê certo. Mas conta a sua história da Não, eu né? tava brincando porque a maior parte dos nossos colegas, especialmente na pediátrica, gostam muito do calcânio stop. Sim. De fazer calcânio stop. Calcânio stop é aquele parafuso que você passa de cima para baixo. Isso, um parafuso ali, dá uma travada e Que o tal. objetivo é parecido, né? A ideia é a mesma. A mesma, claro. É bloquear a pronação. Exato. E aí varizar, né? O retropé e tudo mais. Nada contra, obviamente, né? Tem bons resultados e tem uma... Eu quero saber a sua experiência. Não, então, vamos lá. Tem só para contextualizar. Tá. Tem uma revisão sistemática de 2012 ou 25, me perdoa, eu confundo às vezes, que fez uma comparação entre artrorrise e calcânio stop. Legal porque ajuda um pouco, né? No final das contas, os caras falaram que as duas têm o mesmo resultado. Que delícia. Gostoso, preciso né? de estudos melhores. Precisamos ver qualidade metodológica. Mas eles citaram uma coisa que eu achei curiosa, quer dizer, em tese para o paciente, a pessoa mais atleta, com mais performance motora, aparentemente o calcânio stop é um pouco superior à artrorrise. Ok. Sim. Eu comprei a ideia, achei legal. A enorme maioria dos pacientes que tem esse tipo de demanda não são atletas, na maioria das vezes. Sim. Pelo menos no meu consultório não são. Então, eu tenho poucas oportunidades. Acaba que o calcânio stop acaba ficando para mim como uma alternativa para essa população. Para os demais, por experiência pessoal, por facilidade técnica, porque eu acredito, claro, no procedimento, eu faço artrorrise para todos. Hoje mesmo, de manhã, eu fiz um... Ô, louco. Hoje, fresco. Tá fresco. Mas você começou com que tipo de implante? Eu comecei já... Faz quanto tempo que você faz artrorrise, né? Vou entregar a idade aqui do Marcos. Imagina, a idade já foi. Minha careca não Olha que eu tô com bastante cabelo branco também. Essa piada eu não vou poder mais fazer alguns anos. Você tá bem pra caramba, relaxa. Alguns anos, exatamente eu não sei. Mas décadas. Sim, pelo menos uns 10 minimamente. Sim. Eu já comecei com os parafusos, né? Você já começou com... Já. Não chegou a fazer cimento? Não. Na época, na pré-história, na minha residência... na pré-história, a gente ainda tinha muita coisa de fazer artrorrise com agrafe. Com agrafe. Nossa, mas vai contra Pois é, então. Por isso que a gente não fazia. Sim. Você precisava de um caso para desistir. Só um. Que vai contra, na verdade, né? Você trava de verdade. É 880. Sim. Travou, acabou, não tem movimento nenhum. Aí o material falhava. Às vezes falha, né? O paciente ia ter dor, etc, etc. E aí a gente não fazia. E então a gente retomou, a bem da verdade, a artrorrise justamente porque o implante melhorou. E nesse momento é que acabou voltando a entrar no radar, porque até então, com a grafe, era muito... nem pensar, não, eu não indicava. E você, duas perguntas técnicas aqui. Como você mede o tamanho do parafuso? Você faz o movimento... no olho mesmo? Clinicamente, sim. Eu vou no template, né? Sim. 8, 9, 10, 11, até 12, né? Dependendo, claro, da demanda, e vou testando. Cada template que eu ponho, Você vai testando o varival. Quanto ele bloqueia, na verdade, Exato. Do valgismo. O valgismo, exatamente. E você libera o ligamento interósseo ou não? Não. Abre um pouco ou vai só com o Não. Vou no guia. No guia normal. Eu tenho o maior respeito pelo interósseo, cara. Eu tenho o maior respeito por ele. Criança, eu também não mexeria. Eu não gosto de mexer nele, não. Eu sei, fiquei pensando nos casos que a gente teve no adulto em migração, não sei se eu deveria liberar ou não, pra poder... Sim. Eu não sei se ele tá migrando
pelo implante, não sei se ele migra porque a gente não libera o interósseo, enfim, é uma questão uma a pergunta se... boa. Eu não sei também. Porque é completamente diferente, né? A ideia do artrorrizo no adulto e na criança, né? E você, como Uma que você ótima faz o pergunta. pós-operatório, Marcos, nesse caso? Eu sou mega conservador, cara. O que é isso? Robofoot? Eu não vou usar os termos que eu Eu, gostaria de eu já usar. imagino o termo Você que já você vai falar. imaginou? Eu morro de medo de tudo, cara. Quanto mais velho eu fico, mais medroso eu fico. Acho que eu tô Literalmente. chegando também nisso Eu daqui a sou pouco. medroso de tudo. Então, assim, eu habitualmente não imobilizo. Acho que mobilidade é importante, mas eu não tenho pressa de dar carga. Tá. Eu acredito que o parafuso precise de um tempo Assim, para agregar, Tá. para agregar na casinha dele, para falar, ó, tô em casa agora aqui, né? E aí que ele tem aqueles números mágicos da ortopedia, né? 3 3 semanas, semanas. 6 semanas. Então, habitualmente, as primeiras 3 semanas eu respeito. Você deixa sem carga. Pezinho para cima, o pé vai inchar, E aquelas se coisas. operar bilateral? A mesma coisa. Você deixa sem carga? Eu explico antes para a família. Eu sei que eu vou dar Vai dar trabalho, trabalho. eu reconheço Sim. isso, mas do ponto de vista técnico eu acho que faz sentido. Haverá quem não concorde, eu respeito super, mas quanto mais velho eu fico, mais medroso eu fico. E Pra ser honesto com e você tira depois? Esse pé vai crescer, Eu obviamente. acho uma boa ideia tirar. Nessa revisão sistemática, Uhum. os caras colocaram taxa de retirada. Para o parafuso de artrorrese, eles citam entre 5% e 15%. Ou seja, eles não tiram para a maioria. 5 a 15% é bem baixo. É bem baixo, exato. Eu fiquei até um pouco surpreso com esses números, porque na minha cabeça, no nosso entendimento geral, a ideia de tirar seria majoritária, né? Tira e tal. Porque eu tô pensando, vou dar um exemplo, sei lá, você coloca artrorrisse de artrorrisse para um paciente de 9 anos. Esse paciente com 17, jogando bola, Exato, voando, exato. será que não vai dar dor? Talvez. Provavelmente Provavelmente vai. sim, exato. Então, Você tem razão, concordo. você talvez tenha que tirar. Habitualmente eu tiro, na Tá. verdade. Ah, tem uma população em especial, e aí eu vou fugir um pouquinho do pé plano Idiopático. flexível, tá? Tá. Que é o TEA, transtorno, né, do espectro autista. 48% deles vão fazer pé plano. Olha só que dá interessante. 48%. Você diz, o TEA não é uma alteração motora primária. Sim. Não, não é. É uma alteração de comportamento, né, de comunicação com o meio externo. Mas que também tem alteração ortopédica. 30% tem escoliose, 50% marcha em equino, 48% tem pé plano. Desses pés planos, não sei exatamente por quê. Uhum. Não sei se é uma questão sensorial, né, do grupo em si. Boa parte tem sintoma e dor. Eu gosto de fazer artrorrese nessa população. Eu acho que é uma tremenda cirurgia. Por quê? Porque a maior parte dos TEAs não tolera a dor de uma forma razoável. Sim. Não tolera imobilização. Ou seja, você pode perder sua cirurgia se for partes moles, ou Osteotomias, no entendeu? pós-operatório. E, na maioria das vezes, controlando o valgismo do retropé, os sintomas ficam bem controlados nessa população em especial. Então, para essa população em especial, eu sou fã de artrorrese, eu gosto muito. E síndrome de Down também? A síndrome de Down, a trissomia 21, ela assim, é uma circunstância bem complexa, porque Eles têm muito pé plano, Valvo, né? tem pra caramba, nem vou lembrar, em termos de porcentagem, mas confesso de sim. cabeça não vou lembrar, mas sim, é super prevalente. Só que eles têm uma hipotonia, uma alteração neurológica Um pouco diferente. supostamente, né, já prevista. Sim. Então, quando a gente olha para o pé, a gente também está olhando para a torção tibial externa, para um antepé muito abduto, para um genovalgo, uma instabilidade patelofemoral, e aí você começa a escalonar, entendeu? Então, Tem que ser um acompanhamento multidisciplinar, né? A gente já sabe disso, né? Não só ortopedista pediátrico, Não, mas não, físio, reab, pra tudo. caramba, Né? sim. É aquela população dos pacientes com alterações motoras de ordem neurológica, né? Uhum. A hipotonia, a frouxidão ligamentar, etc. Mas que tem alterações morfológicas em outras articulações também. Diferente, por exemplo, do TEA, que a gente acabou de citar. Raramente você vai ter alterações importantes no joelho ou no quadril. Não faz muito sentido na prática. Na trissomia do 21, a gente vê quadris eventualmente instáveis. Estabilidade patelofemoral é altamente prevalente.
geno-valgo, torção tibial externa, e aí você vai também ter, né, um pé plano, e assim sucessivamente. Então, Sim. precisa ver o conjunto da obra. Tá. Num pé plano idiopático, a gente acabou pulando, a gente já Sim, foi falando de cirurgia, mas pensando em diagnóstico. tá. Então, esse paciente aí de 8 anos, você costuma pedir ressonância para excluir colisão tarsal? Ou Não, se ele é flexível nas suas mãos é o suficiente? honestamente, Um não. raio-x com carga é O legal raio-x para... com carga, isso, sim. Se eu quiser uma imagem, a minha primeira linha de pesquisa vai ser uma radiografia decente, claro, uma incidência bacaninha, um perfil pelo menos, com carga, e quase sempre a resposta vai estar lá. Certo. Então, hoje, nesses pés, você tem optado mais em artrorrese do que osteotomia de calcânea? Depende da idade. Sim. Um paciente um pouquinho mais velho, em especial acima de 10 anos e tal, se for uma deformidade mais importante, com sintomas, eventualmente, eu costumo já migrar para as osteotomias, Tá. para correções em tese mais duradouras, mais consistentes, né? A artrorrese tem uma janela, digamos Que a gente assim, já falou. né, de recorrência eventual ou não, digamos, correção parcial, vamos chamar assim, Tá. né? A osteotomia não, ela já se presta a uma correção mais firme, mais consistente. Que a artrorrese você coloca algum limite de idade? Uns 11 Não, anos? não, Depende do... honestamente não. Porque a gente que trata de criança, eu vou usar as meninas como referência, porque tem a questão do ciclo, da maturidade hormonal. Uma menina que inicia seu ciclo, por exemplo, com 8, 9 anos, muito cedo, Sim, claro. mas o esqueleto vai amadurecer muito cedo. Sim. Então, se eu disser, para ela com 11, 12 anos, já está pronta praticamente. Então, a idade cronológica não é uma boa referência. Então, a gente gosta muito da ideia da maturidade hormonal de alguma forma. Certo. Entendeu? Então, E avaliação de física de crescimento, punho, idade esquelética, Risser, você costuma pedir de rotina Quando eu, nesses casos? quando eu tiver alguma dúvida, de rotina, honestamente, Não. não. Mas às vezes eu tenho dúvida e eu peço. Uma radiografia de idade esquelética, por exemplo, já me resolve bem. Você já consegue ter mais ou menos a ideia se está aberta ou fechada, obviamente. Se ainda Sim, tem sim, potencial, né? sim, Porque a sim, sim. artrorrese, ela vai moldar o pé, na verdade, com o implante, e aí você Vai espera o pé crescendo crescendo para poder ele ficar no formato ali que para ter um você... resultado legal. Um eixo alinhado. Isso. Bom, o papo tá muito bom. Acho que já fiz bastante pergunta aqui pro Marcos. Então, para encerrar, Marcos, queria que você falasse aí pros pais e mães que estão nos acompanhando. Quais os sinais de alerta? O que deve se preocupar? Uma orientação rápida Claro, claro. pro, Não, pro nosso público também, que eu acredito que vai ser muito, muito paciente ou pai de paciente. não, primeiro eu agradeço, claro. Veja, o que eu posso sugerir, tá bom? E acho que faz sentido. A gente fala muito em medicina preventiva. Eu vou mudar um pouquinho o foco, mas prometo que eu volto. Todo mundo fala em medicina preventiva, vamos prevenir, etc, etc. Veja, se alguém está crescendo, a melhor maneira de prevenir é, de alguma maneira, estar perto, tá próximo. Então, a primeira coisa que eu sugiro é leva em quem você confia. Sim, Uma vez por ano. Não vai arrebentar tua agenda, né, teu calendário e sim. tudo mais. E alguém que você confia, que tenha uma boa relação, vai te orientando nesse caminho durante o crescimento da criança. Então, acho que, honestamente, esse é um ponto, na minha opinião, importantíssimo, porque não é apenas o pé, né? É um joelho que de repente vai ter uma demanda, coluna, escoliose não dói. Tô cansado de dizer, receber criança que chega no consultório, eu vim trazer o pezinho para ver, né? Vamos ver o pé. Aí eu examino a criança inteira e tem lá uma escoliose que ninguém nunca tinha Olha visto. só. Então, eu acho que esse é um ponto. Observação. Observar, permita que alguém observe, alguém que você confia, permita que essa pessoa siga a jornadinha de crescimento dessa criança, desse adolescente, porque vai ser a melhor chance de fazer diagnóstico em tempo real. Em vez de, puxa, eu não sabia, eu não tinha, não vi. Então, a minha sugestão é, permita que alguém que você confia acompanhe o crescimento junto contigo. Pode ser um pediatra muito bem formado, obviamente, mas às vezes foge um pouquinho da especialidade. Então, a gente tem ortopedia pediátrica, tem outras especialidades pediátricas que conseguem acompanhar com expertise essa criança, esse adolescente. Então,
honestamente, a minha sugestão é essa. Permita que alguém que você confie acompanhe o crescimento do seu filho junto contigo. E as informações hoje estão tão disponíveis também, né? Inclusive esse podcast, essa entrevista aqui, tem bastante conteúdo legal. Marcos, obrigado aí pela presença, uma honra muito grande ter aqui você com a gente, né? Você é um professor aí, sempre também nos nossos cursos e agradeço demais a presença. Eu é que agradeço. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Obrigado a você que assistiu ao nosso episódio sobre pé plano. Espero que tenha gostado. E também pode seguir a gente nos canais no YouTube, Spotify e também no Instagram. Obrigado e até o próximo. Até.